Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, esteja em nossos corações e sejamos agradecidos. Quero agradecer a todos os inscritos do canal. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dá o seu like, seu joinha, ou até mesmo o seu dislike, fique à vontade. E também ative os sininhos de notificação para que você possa estar inteirado em todos os assuntos que nós postarmos no canal. Gostaria de hoje trazer uma reflexão. Não estou trazendo aqui uma verdade absoluta, porém, trarei esse assunto numa perspectiva também de acordo com as Escrituras, porque a ênfase nossa, o respaldo nosso, a nossa base sempre será as Escrituras, nunca sair fora das Escrituras. E eu queria trazer hoje um assunto muito importante, você deve ter te chamado a atenção o título desse vídeo, né? Os artifícios também utilizados pelos falsos profetas e também como o espírito de adivinhação age. E o que nós devemos observar em relação às falsas profecias, ou em base de que nós devemos analisar essas profecias. Então esse é o assunto que eu vou trazer hoje no canal, e faça seu comentário, deixe seu comentário no canal, é muito importante para que nós possamos também ter respaldo para futuros vídeos ou futuros assuntos que você queira que a gente venha a abordar no canal também. Então vamos lá. Nós sabemos que o diabo, ele tem a sua força, ele tem o seu poder, ele é espírito, ele existe, mas biblicamente não tem nada, não tem nenhuma passagem na Escritura que ele tem o poder para ler os nossos pensamentos ou para saber aquilo que nós estamos pensando. E embasado nisso, como o falso profeta, ele é usado como instrumento do diabo para enganar, para proferir falsas profecias, para que o povo seja enganado, e sendo enganado, estão de acordo com o desejo do diabo, o desejo do inimigo. Porque ele veio o quê? A sua missão é matar, roubar e destruir. E ele vem com artimanhas, com blandícias. Nós devemos refletir o seguinte: o diabo viria trazer todos os aspectos do seu engano, ou viria trazer a sua forma original? Será que se ele trouxesse a sua forma original, nós seríamos persuadidos por ele? Não. Ele vem disfarçado de ministros da verdade. Ele vem disfarçado de ministros da justiça. Ele vem disfarçado de um profeta que entrega a mensagem de Deus para te enganar. E é aí que está a razão da nossa fé, em conhecer as Escrituras, em conhecer a palavra de Deus, para que nós que somos ovelhas de Jesus Cristo, pela sua voz, nós não somos enganados. Pela palavra de Deus, nós não somos enganados. Se nós tivermos o respaldo da palavra de Deus, nas Escrituras, nós nunca seremos enganados pelo falso profeta. Então vamos lá. Então, como disse aqui, o intuito dele é matar, roubar e destruir. Em João, capítulo 10, no versículo 10, está escrito: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse ladrão se trata do adversário, do diabo, Satanás, a antiga serpente. Isso tem que ficar bem claro para nós aqui. E a Bíblia também relata que os nossos pensamentos não são abertos ao público, ou seja, não são desvendáveis por ninguém, né? Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, está escrito, que vai explicar isso que eu estou
acabando de dizer para você, não é aberto a nenhuma pessoa pode ler o nosso pensamento. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Certo? Agora, Jesus, ele sim conhecia os pensamentos dos homens, porque Jesus era Deus. Jesus estava com Deus, era Deus, foi o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. E está escrito em Mateus capítulo 9, versículo 4, para nós entendermos que Jesus, ele lia, ele sabia o intento do coração do homem, sabia os nossos pensamentos. Está lá em Mateus 9, 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Ou seja, Jesus conhecia e conhece os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso coração, o nosso íntimo, ele conhece, certo? E às vezes você pode pensar, então como que o falso profeta, ele sabe tantas coisas, ele profetiza tantas coisas, que está no meu íntimo, que está no meu pensamento, pelo menos você acha assim. Então vou trazer aqui alguns contextos para nossa reflexão, né, em saber como ele age para saber coisas da nossa vida, para que assim possa também nos enganar, através da emoção, através dos nossos anseios, através da necessidade do homem, a necessidade humana. Vale ressaltar aqui que nós, como cristãos, nós devemos ir na igreja, buscar a Deus, não pelos nossos anseios, não pelas nossas causas, pelas nossas necessidades, porque Cristo mesmo já admoestou seus discípulos: não preocupeis com o que haveis de vestir, com o que haveis de fazer, né, no dia da manhã, porque o vosso Pai sabe que todas essas coisas vos são necessárias. Então, ou seja, ele vai acrescentar. Uma outra passagem que eu gosto muito de falar também é a respeito de buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, não é você correr atrás disso, vai ser acrescentada para você naturalmente. Em outra passagem também, no decorrer desse vídeo vamos falar sobre isso também. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus nunca deixará, os Salmos fala, a semente do justo, né, desamparada, e nem mendigar o pão. Então, né, nós vamos amar a Deus, fazer a nossa parte, e com certeza o que precisar ser acrescentado na nossa vida vai ser acrescentado. Na igreja nós vamos fazer o quê? Buscar o reino de Deus, dos céus, sua justiça, aprender para sermos verdadeiros cristãos, aprender pelas Escrituras a como ser um verdadeiro cristão na face da terra. Esse é o objetivo, a transformar vidas, a conversão de pecadores, porque o Espírito Santo ele veio para nos mostrar a verdade, guiar pelo caminho da verdade, convencer o homem do pecado e do engano. Então esse é o objetivo, né, do Espírito Santo na nossa vida e na vida daqueles que hão de crer no Senhor para a salvação da sua alma. Então, Jesus conhecia os pensamentos. Aprendemos também uma importante lição na passagem bíblica de Natanael. Veja bem, é muito importante, é isso que eu vou passar aqui agora. E ficamos maravilhados muitas vezes com profecias, né? E nós não levamos em consideração outros pontos que eu vou abordar aqui agora para você. Em João, capítulo 1, versículo 46 e 50 ao 50, tem uma passagem, eu vou ler aqui. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele:
eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael então respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Rabi, disse-lhe, né? Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Veja bem, aqui tem uma lição muito importante para nós aprendermos aqui. Nós somos tão tentados a crer em profecias que ditam somente o que nós passamos na nossa vida, o que aconteceu na nossa vida. Alguém vem que não conhece a gente, profetiza, né? E a gente fica maravilhado. E com isso, nós cremos. Mas, mediante essa passagem, nós devemos estar maravilhados com tais profecias que desbanca a nossa vida ou relata toda a nossa vida? Vamos pensar nessa passagem. Jesus ainda falou para ele, para Natanael: só porque te disse isso, cresces? Ou seja, né? Ele creu por uma coisa ali óbvia. E é um caso a se pensar. É um caso a se pensar. Nós, desde o nosso nascimento até a nossa vida de hoje, Deus nos conhece, o Senhor nos conhece, o Espírito Santo de Deus nos conhece, Ele conhece todos os passos da nossa vida. Mas uma coisa também o diabo ele também conhece, desde quando você nasceu até o presente momento. E aí, nós devemos pesar os espíritos, se são de Deus ou não são, analisar de acordo com as Escrituras, e o melhor de tudo, não ficar impressionado sobre a nossa vida, sobre coisas que são nossas, coisas que nós passamos. Vamos demandar acerca dos valores do reino, o que nós devemos ser, o que nós devemos fazer para que nós possamos agradar de fato a Deus, a viver, né, pela fé em Cristo Jesus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tá aí um texto para nossa reflexão também. Vamos falar sobre o espírito de adivinhação. Tem uma passagem relatando sobre esse espírito de adivinhação. Paulo repreendeu um espírito, e esse espírito ele tinha uma jovem como instrumento na época. Em suas adivinhações, ela dava grande lucro aos seus senhores. Ou seja, ela adivinhava, e as coisas que ela adivinhava de fato não eram conhecidas, e nisso ela gerava grande lucro, né, financeiro para os seus senhores. E o que chama atenção nessa passagem é que ela, na passagem que relata esse feito, foi o fato dessa jovem acompanhar Paulo e apregoar a missão de Paulo, né, em anunciar o caminho da salvação. E ela dizia também que eles eram servos do Deus Altíssimo. Ou seja, ela estava no meio deles, por certo, até glorificando a Deus, né, porém Paulo, sabendo o espírito que estava nela, que era o espírito de adivinhação, ele expulsou o espírito. E esse espírito foi embora. E de certa forma, por esse espírito de adivinhação ter ido embora, ela já não era fonte de lucro aos seus senhores. Veja bem, será que esse mesmo espírito, ele não age nos dias de hoje? Certamente. Ele age nos dias de hoje, mas para enganar, para destruir uma alma, com falsas promessas, falsas profecias. E muitas das vezes, coisas são profetizadas, coisas são adivinhadas, e muitos caem nesse engano, acreditando. Por quê? Porque falou coisas minuciosas da sua vida, que só ela sabia, a pessoa não sabia. O falso profeta, né,
O falso profeta, quem profetizou não sabia da sua vida, profetizou coisa que só você sabia. Não é verdade? E aí você fica maravilhado, e o que foi profetizado não se cumpre. Aí logo vem a sua questão, quando não se cumpre. Deus não está na minha vida. Será que de fato você deve pensar isso mesmo? Será que de fato aquela profecia, ela veio mesmo da parte de Deus? Uma reflexão. Cristo não falou para Natanael assim: só porque te disse que te vi debaixo da figueira, creu? Ou seja, não era para ele ficar maravilhado por aquilo que até o inimigo conhece. E muitas das vezes os falsos profetas entram na emoção e depois solta a falsa profecia. Você fica preso na esperança da falsa profecia, ela não se cumpre e você vem culpa a Deus de não ter cumprido a falsa profecia. E é isso que o inimigo quer que você faça. Veja bem, e essa passagem, para ficar bem claro, você pode pausar o vídeo, anotar, conferir, né? Ler na Escritura, porque tudo que eu estou falando aqui está embasado na Escritura. E é para nossa reflexão, certo? Não vou trazer aqui como verdade absoluta, mas vale a pena pensar, e esse conteúdo tenho certeza que é muito rico, edificante e pode fazer com que você tenha outra perspectiva e você possa, de fato, né, estar também amparado pelas Escrituras para não ser enganado pelo falso profeta. Em Atos capítulo 16, no versículo 16 até o 18, está escrito: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Vale ressaltar aqui que tudo que Paulo profetizava, tudo que Paulo pregava, era o Evangelho de Cristo. Tem numa passagem, né, bíblica também, que fala que o único assunto do ministério de Paulo era Cristo. Então, todas as profecias, todas as pregações de Paulo eram em volta em Cristo Jesus. Tudo convergia para Cristo. O assunto do ministério de Paulo era Cristo, certo? Vale ressaltar isso, que a pregação de Paulo não consistia em profecias voltadas para a necessidade humana, necessidade do homem, ou antropocêntrica, mas era só sobre o Evangelho, sobre as ferramentas de Deus do Evangelho para que o cristão possa ser um bom cristão, para que possa renovar seu entendimento, a sua mente, o seu coração, a sua forma de agir de acordo com a palavra de Deus. Então era voltado para Cristo, os seus ensinos, o seu Evangelho, cumprindo no que Cristo falou: Ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho a toda criatura, né? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então, crendo, né, levando as pessoas a crerem no Evangelho. Então, esse era o propósito, o fundamento da pregação de Paulo, certo? E eu posso assegurar, através dessa passagem, que também esse espírito tem tomado a boca de muitos falsos profetas dentro da igreja. E os tais estão como ministros da verdade, como falei antes, mas tomados com o espírito do engano, enganando e sendo também enganados, acreditando serem usados por Deus como nós os conhecemos. Então esses homens, eles pregam, porque enganando e sendo enganados, está escrito na Escritura, enganando e sendo enganados, porque eles pregam, muitas das vezes, sem saber que está pregando o engano. Sim, acontece. Acha que é o Espírito de Deus que está tomando, mas não, é o Espírito de adivinhação que está tomando ele, e ele está pregando como se fosse Deus. Então ele engana quem ouve e está sendo enganado também, porque ele está sendo um instrumento, não do Espírito de Deus, mas o Espírito que provém do falso profeta. Muito forte isso, não é?
mas é assim que acontece. Vamos ler em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20, está escrito: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Agora vamos ver como que nós conhecemos eles. Que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Veja bem, tem muito falso profeta que profetiza, cumpre, acontece, profetiza acertadamente a vida de uma pessoa, mas sua vida é totalmente desconcertada. Ou seja, vamos dizer assim, ele é um limoeiro e está dando laranja. Não acontece isso, acontece? Não. Um limoeiro vai dar limão e uma laranjeira vai dar laranja. Então, pelos frutos desses homens é que nós conhecemos se eles são de Deus ou não são. E com certeza, se é de Deus, a profecia vai vir de acordo com as Escrituras. Então, de acordo com as Escrituras. A profecia vai vir de acordo com as Escrituras, o verdadeiro profeta. Certo? Profeta de Deus. Nós vamos além sobre profecia, para você entender que profecia não é nada contraditório ao que está na Escritura. Tem que estar na Escritura. O respaldo tem que ser as Escrituras. Se uma profecia ela estiver fora do contexto das Escrituras, não é de Deus. E eu vou explicar o porquê nesse vídeo. Vai prestando atenção. Você com certeza, eu já fui, você também com certeza foi surpreendido com a profecia de alguém que acertou em tudo que nós dissemos aqui, tudo em detalhes da sua vida, até planos que você traçou, né? Então você chorou, glorificando a Deus e crendo também, né? Mas veio a notícia que aquele que profetizou para você era uma árvore que não produzia bons frutos, ou seja, foi apanhado em algum escândalo, alguma coisa, né? Os frutos dele não condiziam com o que ele era, com o que ele representava. Pois essa pessoa era, na verdade, um lobo vestido de ovelha, como nós lemos a palavra aqui, né? Falsos profetas que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Certo? E aí você pergunta, quem usou ele então? Aí, na verdade, foi o mesmo espírito de adivinhação da jovem que Paulo repreendeu, expulsou, né? Eles são tomados por esse espírito. Por isso eles vêm com a profetada, com a profecia, né? Certo? E esses são aqueles que Jesus vai dizer abertamente naquele dia, né? Que nunca os conheceu. Mesmo eles fazendo milagres, que acontece de fato os milagres, expulsa demônio, faz maravilha, cura, acontece. Só que lá na frente está escrito, Jesus, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, fiz isso, fiz aquilo outro, tudo em nome de Jesus aconteceu. Mas ele vai falar abertamente, nunca vos conheci. Certo? Então, por quê? Se ele nunca vos conheceu, não era o Espírito de Deus que estava tomando eles. Veja bem, forte, muito forte isso. Em Mateus 7, 22, 23 está escrito, vamos para fazer alusão ao que nós estamos explicando aqui. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? É o que está escrito. E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ou seja, fez maravilha, teve evidência, aconteceu um milagre, aconteceu tudo aquilo. Olha só. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Praticais a iniquidade. Pelos seus frutos os conhecereis. A iniquidade é o fruto deles. A prática da iniquidade. Eles não eram profeta do Altíssimo. O Senhor nunca os conheceu. Mas profetizou? Expulsou demônio? Sim.
Aconteceu isso. Só que Cristo nunca os conheceu. Por quê? Praticavam a iniquidade. Pelos seus frutos conhecereis. Os frutos deles eram o quê? Iniquidade. Iniquidade. O diabo sabe todas as artimanhas e estratégias, né, para enganar, sabe persuadir. Ele conhece a natureza humana, certo? Sabe fazer uma leitura dos gestos, da sua microexpressão. Vou entrar nisso aqui agora. Talvez muitos não tenham pensado nessa perspectiva, mas eu vou só levar você, né? Nós vamos aqui, através desse vídeo, refletir nisso, para a gente pensar como seria a forma do falso profeta, do diabo adivinhar, do diabo profetizar, ou do diabo saber muitas coisas a seu respeito. Então ele sabe tudo, a natureza humana. Sabe gestos, microexpressão facial, porque é um estudo da ciência que tem, né? Através disso ele consegue também identificar o estado emocional que você está. Nesse ponto você pode até pensar que seu pensamento foi revelado, né? Nesse ponto você acha que quando ele profetiza, nossa, ele leu, né? Sabia que estava na minha mente, foi Deus, né? Mas devemos pensar, cautelar e pensar em muita coisa aqui, né? Aí, nesse ponto, você pode pensar que seu pensamento foi revelado. Muitas vezes pensar que foi Deus que revelou, né? Isso, alguém. Não, isso aqui não que eu venha a acreditar na revelação. Eu creio na revelação, eu creio na profecia, desde que essa esteja enquadrado com a profecia. E veja bem, uma revelação, uma profecia vinda da parte de Deus, ela só tem um objetivo. Ela só acontece se tiver um propósito de Deus. As obras, maravilhas e milagres. Está escrito lá, Jesus fazia os milagres porque era um propósito de Deus fazer aquele milagre, aquela maravilha, para que mostrasse o reino dos céus e a sua justiça, para que levassem o homem a Deus, para que levasse o pecador a se arrepender. Então, aquele milagre só aconteceu com um propósito. Então, o milagre só acontece com o propósito de Deus. Uma revelação só acontece com o propósito de Deus. E uma revelação nunca vai vir em discrepância com aquilo que o Senhor já ensinou pelas Escrituras. Se tiver alguma coisa fora das Escrituras, daquilo que ensinou, e você tomar como revelação, não é revelação de Deus. A revelação sempre vai estar alinhada com os propósitos já estabelecidos, já ensinados pelo Mestre nas Escrituras. Certo? Então é isso, a gente deve atentar a isso. Então, como devemos então fazer para saber se uma profecia ela vem de Deus ou não? Como saber? Devemos examinar as Escrituras. Devemos também julgar pelas Escrituras a profecia. Veja o exemplo na Bíblia, então eu vou fazer uma observação final. Veja os exemplos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29 até o 32. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Eu dou ênfase nessa parte de todos sejam consolados. Veja bem, essa observação do versículo 31, a profecia dessa passagem não se refere a uma mensagem profética para a nossa vida e nossa necessidade, mas para aprendizado e consolação, como nós acabamos de ler. E falando em consolação, né, vamos ver que a profecia, que essa profecia, ela está dentro da Escritura. Foi profetizado que está dentro, enquadrado, o que é passível de ser julgado, analisado, verificado, né? Veja na passagem a seguir. Em Romanos, capítulo 15, no versículo 4, está escrito:
Porque tudo que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Veja bem, viu o que foi falado? Para que todos aprendam e todos sejam consolados. Em Romanos 15:4, fala que tudo que foi escrito para nosso ensino, todos aprendam, né? Que foi escrito. E pela paciência e consolação das Escrituras. O que consola nós, os cristãos? Somente as Escrituras. Tem o poder de dar consolação verdadeira, a consolação fidedigna, certo? Então é isso. E tem um exemplo muito forte também dentro das Escrituras, na passagem fala sobre os bereanos. Os bereanos, em atenção ao que Paulo pregava, eles conferiam nas Escrituras se o que Paulo pregava estava de acordo com o que ele estava pregando. Vejamos, então, no texto, Atos 17, 10 ao 12. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, está falando aqui dos bereanos, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então eles conferiam a Bíblia, conferiam, né, os pergaminhos, se realmente o que ele pregava era assim mesmo. De sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Então, o que vem como palavra de Deus, profecia da palavra, ela deve ter um crivo. O crivo dela, a análise dela, ela deve ser julgada pelas Escrituras, como nós lemos ali em Coríntios, né? Coríntios 14, 29, 32, né? Fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Aí vai julgar o quê? Nós vamos julgar se o que foi profetizado, que foi pregado, de fato condiz com as Escrituras, condiz com a palavra de Deus. É o que os bereanos faziam. Eles conferiam para ver se o que Paulo pregava tinha ressonância ou estava de acordo com aquilo que foi ensinado pelas Escrituras, né? Os pergaminhos, né? Paulo pregava o que acerca de Cristo foi profetizado pelos profetas até a vinda de Cristo, o que aconteceu, ele pregava tudo em volta, né? Como disse antes, o assunto do ministério de Paulo era Cristo. Então os bereanos aprendiam ali, olhavam, verificavam se ele estava pregando certo, se ele estava pregando mesmo o que verdadeiramente estava escrito. Então eles conferiam se Paulo estava pregando a verdade. Então, o crivo da pregação da palavra, ela tem que ter o crivo das Escrituras, deve ser julgada sim pelas Escrituras. Então o que tem que ser pregado também é o quê? Logo que o que deve ser pregado é uma pregação expositiva, a pregação da palavra, a explicação da palavra, que serve para nosso ensino, como vimos em Romanos 15:4, ela é para nosso ensino, que foi escrito, né, para que nós sejamos consolados pelas Escrituras, como está lá, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então é nas Escrituras que temos esperança. Na pregação provinda das Escrituras é que nós temos a esperança. Nossa esperança vem da pregação dessa palavra. Como Jesus orou, né? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa palavra logo é o quê? As Escrituras, a palavra que nos consola, que fala do amor de Deus, fala de Cristo, e ela também é o poder, como está escrito, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a Escritura é o poder de Deus. Ela é a inerrante palavra de Deus. Ela é a palavra. Então, e a única observação que a gente pode fazer para concluir também, é que as Escrituras é a nossa única fonte de ensino. Ela própria, a própria Escritura é a revelação de Deus, pois na ordem, né, que se dá, o que foi dito pelos profetas, cumpriu com a vinda de Jesus. E por último, o Filho instruiu os seus apóstolos e discípulos. E com essas instruções, né, desde a igreja do primeiro século,
é suficiente para a instrução da igreja presente, né? Para a igreja presente, em todos os aspectos, em todas as esferas da vida. E a espada de dois gumes é esse cânon precioso, né? Que é o cânon das Escrituras, precioso, que já está fechado. E os eleitos vão se alegrar em novas coisas que Deus vai criar quando estivermos para sempre com Ele nos céus. Certo? E o que está fora do contexto do Evangelho, o que está fora do contexto do Evangelho de Cristo, revelado pelas Escrituras, é um outro Evangelho. O que está pregado fora das Escrituras é um outro Evangelho, no qual irão perecer, né, aqueles que continuarem nessa ignorância, né? E fecho aqui com essas duas passagens, que ela faz muito bem a explicação assim clara sobre isso. Em Mateus 22, no versículo 29, está escrito: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, está escrito: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, além do que já foi predito, que já foi anunciado, que já está escrito, que já está revelado, né? Seja anátema, assim como já vos dissemos. Agora, de novo, também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. E para você que não sabe a explicação, já dei uma explicação em vídeos anteriores sobre a palavra anátema, mas anátema, no contexto religioso, é o quê? Sentença de maldição, que expulsa da igreja, excomunhão. Esse é o significado, né? Então, é uma maldição, seja maldito, né? Também, outro significado, reprovação enérgica, condenação, né? Repreensão, maldição, execração. Esse é o exemplo de anátema. Então, seja amaldiçoado todo aquele que pregar um evangelho que está fora do contexto das Escrituras. Então é isso que eu gostaria de passar, para que você possa refletir, né? Refletir. Isso é só para reflexão. Eu citei essas questões, que o homem ele tem essa capacidade de estudar a natureza humana, já para trazer aí um contexto que muito mais o diabo, ele sabe muito mais de qualquer homem aqui, a natureza humana. Então, através desses artifícios, você pode muito bem enganar com facilidade a quem quer que seja, como está escrito, né? Se possível for, enganaria até os escolhidos de Deus. E veja bem, nós devemos refletir muito, porque está escrito: ainda que um anjo do céu, como nós lemos, um anjo do céu desça, com todo o seu resplendor, com toda a sua glória. Isso aí, com todo o resplendor e a glória, já fica propenso a nós crermos em tudo aquilo que ele vai falar. Por quê? Você está vendo uma coisa ali sobrenatural, uma coisa que você no olho não viu, um anjo, um resplendor, né, brilhante. Então, nesse contexto, você vai te levar a acreditar que aquilo que ele falar é verdade. Então, ainda que esse anjo ele pregue um outro evangelho, além daquele que já foi instruído, já foi ensinado, já foi mostrado pelas Escrituras, seja anátema. Veja bem, é isso. Essa é a explicação, né, das Escrituras. E outra, o que leva você a pensar que um homem nessa terra tem direito de pregar uma suposta revelação fora do cânon das Escrituras, fora do contexto bíblico, fora da palavra de Deus? Se o próprio Mestre, o próprio Cristo, na sua tentação, ele citou as Escrituras para defender contra o diabo, contra a persuasão do diabo. Ele usou as Escrituras. Ele falou: Satanás, está escrito, está escrito, está escrito. E venceu. E ele venceu Satanás. E aí, depois que cumpriu toda a profecia dos profetas em Cristo, a sua morte, a ressurreição, ele ressuscitou, né? E ali apareceu para os 2 discípulos do caminho de Emaús. E esses 2 discípulos do caminho de Emaús, né, conversando com ele, o coração deles ardia.
E, no entanto, eles manifestou isso quando no partir do pão o mestre desapareceu, perguntaram um para o outro: porventura o nosso coração não ardia quando ele abria para nós as Escrituras? Então, se Cristo, ele pregava as Escrituras, mesmo ele podendo pregar de si mesmo, como ele já disse numa das passagens, não lembro qual, mas ele falou assim: se eu der o testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Então ele não pregou de si mesmo, daquilo que veio na mente, daquilo que veio na hora, ele pregou ali. Não foi assim. Então ele pregou o que estava no contexto da Escritura. Mesmo ele disse: eu não vim para destruir a lei e os profetas, mas eu vim para cumprir a lei e os profetas. Então eu vim cumprir tudo aquilo que estava escrito. E todas as obras que Jesus fez convergia para o que já estava anunciado. E ali ele veio anunciar boas novas, as boas novas da graça. Então, Deus falou pelo Espírito de Deus, falou por intermédio dos profetas na antiga aliança, e na nova aliança ele veio falar através do Filho, pelo Espírito Santo, que nos guia no caminho de verdade, que é a verdade das Escrituras, como Cristo já orou por nós na oração de Jesus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, o que ele já ensinou para nós nas Escrituras. Então, por isso que o coração dos discípulos do caminho de Emaús ardia quando ele abria as Escrituras. Então, quando a Escritura é pregada para nosso ensino, para redarguir, para corrigir, e você crê, né, no ensino das Escrituras, aquelas palavras são poderosas para transformar a sua vida, se você trazer ela para o seu contexto, não sendo ouvinte esquecido, sendo ouvinte, mas também praticante da palavra de Deus. Não só ouvinte, mas praticar tudo aquilo que te é ensinado através do crivo das Escrituras. Então, isso nós não devemos recusar. Então, essa é a mensagem que eu quis deixar para você hoje nesse vídeo, para você refletir, analisar e pensar de qual forma, qual a maneira que o falso profeta e que o diabo usa para enganar as pessoas, para enganar o homem, para enganar a mulher. Será que se você tiver respaldado pelas Escrituras, você seria enganado pelo adversário? Se você tiver respaldado pelo Evangelho que já foi anunciado, você seria enganado? Tenho certeza que se você tiver essa base sólida, você não seria enganado. Então, é isso que eu queria passar para você hoje. Reflita, medite, e você verá que os seus olhos serão abertos para a verdade. Direis a verdade e a verdade vos libertará. Quero dizer para você somente a verdade. O que passa disso é de procedência maligna. Deus abençoe você, sua família, os inscritos do canal. Você que não é inscrito, inscreva-se, dê o seu like, o dislike, faça seu comentário, tá? Na medida do possível eu vou responder o seu comentário que você fizer nesse vídeo, nesse canal. E também ative o sininho de notificação, porque irei postar novos conteúdos também que agreguem valor para a sua vida, valor para a sua família, para que você venha a tentar estar também sempre instruído pela palavra de Deus, pela palavra da verdade, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.